Oi pessoal, vamos começar mais uma aula? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos principais, que é a estrutura da Terra, né, as camadas da Terra, e tectônica de placas. E assim, a matéria especificamente de estrutura da Terra, ela não cai nas questões assim tão... Ele não é um conhecimento que em si ele é aplicado diretamente na prova, mas ele é um conhecimento que serve para entender tectônica de placas, que é uma matéria que tem várias questões, inclusive a gente vai fazer várias delas hoje, tá? Então a gente vai ver primeiras camadas da Terra, que vai ser um conteúdo mais rápido, e depois tectônicas a gente vai ver vários detalhes dentro desse assunto de tectônicas. Beleza, então assim, primeiro a gente tem três camadas da Terra, que é núcleo, manto e crosta. Imagino que vocês já devem ter visto isso em algum momento. E assim, cada uma dessas camadas tem subdivisões, que para nós não são nem um pouco importantes, mas enfim. O núcleo tem núcleo interno e núcleo externo, o manto também tem subdivisões dentro dele, enfim, tem várias subdivisões que não são nem um pouco relevantes para o nosso contexto, para o nosso nível de entendimento que a gente precisa ter, tá? O que a gente precisa saber é que existem essas três camadas, que o núcleo da Terra ele tem uma rotação própria, que a gente já viu isso lá quando a gente estava vendo, acho que era a atmosfera. Quando a gente viu a aurora boreal, a gente viu que a aurora boreal, ela acontece quando os ventos emitidos pelo Sol, os ventos solares, interagem com o campo magnético da Terra, sendo que o campo magnético da Terra é gerado pela rotação do núcleo da Terra, que é um núcleo de ferro. Muito bem. Então isso é a coisa mais importante para saber sobre núcleo. E também é importante saber que a gente nunca chegou no núcleo da Terra, a gente nunca nem chegou no manto da Terra, na verdade. E se a gente nunca foi lá, como é que a gente sabe, né, que essa é a estrutura da Terra? Então a gente sabe por evidências indiretas, que são obtidas através de máquinas, enfim, tecnologia que é assim. A gente emite ondas para dentro da Terra e a gente analisa o comportamento dessas ondas emitidas e a partir desse comportamento a gente deduz quais são os materiais que compõem cada uma das partes da Terra, tá? Então assim que a gente descobriu que existe núcleo, que existe manto e que existe crosta. Essa diferenciação de nomenclatura, ela é, obviamente, ela não é uma coisa natural, né? É uma coisa que eu sempre falo porque é importante, não é uma coisa assim que em si o planeta é assim. A gente percebeu que o material que compõe isso aqui é muito diferente do material que está envolvendo isso. Então a gente deu um nome de núcleo, outro nome de manto. E depois do manto, então, a gente percebeu um outro tipo de comportamento de uma camada bem mais fina e a gente deu o nome para essa camada mais fina e externa de crosta. Então, o mais importante de saber do núcleo é que ele gera o campo magnético da Terra. E o mais importante de saber do manto é que é nele que acontecem movimentos de calor que fazem com que gere células convectivas, ou seja, células, como é que eu vou dizer? Assim, a mesma coisa que acontece na atmosfera. Esquenta, sobe, quando sobe esfria e desce, tá? Então esse mesmo processo que acontece na troposfera também acontece no manto, só que o substrato que está sofrendo essa ação de calor são rochas, as rochas que compõem o manto, e não o ar, como é no caso da atmosfera. Então, obviamente são coisas bem diferentes, mas só para vocês entenderem que existe esse movimento e o nome disso é células convectivas, da mesma forma que é na atmosfera, quando tem as chuvas convectivas, tá? A convecção é esse movimento de alguma coisa faz com que o fluido suba, algo faz, e aí ele sobe, lá em cima algo faz com que ele mude de estado e ele começa a descer. E também isso vocês veem em física. Então tem as formas de calor, e aí tem um tipo de propagação de calor que é convectivo também, porque é essa a ideia de convecção. Tá? Então esse é um conceito muito importante, é uma palavra que às vezes não é tão comum da gente saber, né? Mas para o vestibular é uma palavra bem importante. Beleza. Então a gente vai ver umas figurinhas aqui. Então a gente já sabe que tem três camadas da Terra, núcleo, manto e crosta. A gente já sabe que o núcleo gera o campo magnético e que na crosta acontecem células convectivas. E por que importa que acontecem células convectivas? É porque a existência dessas células convectivas no manto gera consequências na crosta, que são o que nós denominamos de movimento de placas tectônicas. E isso é muito, muito, muito importante para a vida na superfície do planeta Terra, onde nós estamos. Portanto, é importante para nós. Então,
assim, a importância do manto. E a crosta é importante porque é onde nós estamos, é onde acontece a nossa vida. Então, é a camada da Terra que a gente tem contato mais direto. As outras duas a gente sabe que existe, elas obviamente têm relevância, mas a crosta é o nosso chão, literalmente. Então, assim, em relação à proporção das camadas da Terra, vocês já devem ter visto também em algum lugar que a crosta é super fina e o manto e o núcleo ocupam a maior parte da massa da Terra, tá? E a proporção é mais ou menos a proporção de um ovo. Eu até trouxe um aqui, ó, pra gente ver. Por quê? Porque isso aqui é importante. Que é o seguinte. Ó, o ovo. Aqui é a câmera. Tá. Obviamente, né, não é o núcleo não é deslocado assim igual a gema desse ovo aqui, mas o que é importante aqui? Vocês estão vendo que a gema, ela é bem visível, bem marcada. Desculpa se tem alguém vegano, depois vocês me avisam, aí eu não faço mais esse exemplo, porque eu cheguei a pensar nisso, mas achei que didaticamente valia a pena, porque só dizer pra vocês imaginarem talvez não ficasse tão claro. Daí qualquer coisa vocês me avisam que eu não faço mais isso nas próximas aulas com outros alunos. Beleza. Então tem a gema, que ela é bem clara. Não era pra ser um trocadilho. Tá, tem a gema que ela é bem definida aqui. Tem a clara, que também vocês conseguem ver bem no vídeo porque ela é bem marcada. Já a casca do ovo, porque esse ovo está com casca, ó, ele não está descascado. Vocês estão vendo que ela é tão fina que mal dá pra ver, distinguir. Ó. Tá vendo? Ó? Então a Terra também é assim. Se a gente partisse a Terra ao meio, proporcionalmente a crosta, que pra nós é um bagulho gigante, porque assim, aonde ela é mais fina, ela tem 5 km de profundidade. Isso é lá embaixo do oceano. Onde ela é mais fina, ela tem 5 km de profundidade. Então pensa que uma pessoa tem no máximo 2,5 metros de altura e a crosta tem no mínimo 5 km de profundidade. Mas em termos de planeta Terra, ela é muito menor do que as outras camadas, tá? E ela foi definida como uma camada por quê? Eu já falei, lembra? Porque o comportamento, ou seja, a composição dela, a gente identificou como significativamente relevante, significativamente diferente do outro material, que no caso é o material do manto. Então a gente percebeu que dava para se denominar que aqui era uma outra camada, mesmo que talvez proporcionalmente, em termos de área, de volume do planeta Terra, ela não tivesse assim uma expressão. Ela tem essa relevância para nossa vida, né? E ela tem uma composição diferente das outras camadas, tá? Em termos de composição química mesmo, tipo assim, os elementos que compõem cada uma das camadas, que tem na apostila de vocês podem ler lá. Porém, é bom vocês lerem, porque pode cair, está previsto que pode cair, mas a gente não vai abordar na aula, porque não chega a ser tão importante a ponto da gente gastar tempo falando disso. Mas se vocês puderem, pelo menos dar uma lida uma vez na postura, então vocês verem a questão do tempo da composição. Então tá, então a gente já viu que proporcionalmente então aqui, gente, vou mostrar pra vocês uma figurinha que mostra então essas camadas da Terra que a gente estava falando, crosta, manto e núcleo. E o que eu quero chamar a atenção aqui primeiramente? Que vocês estão vendo ali que a crosta ela é mais fina, mas vocês estão vendo que o manto e o núcleo eu desenhei bem redondinho. E já a crosta é um negócio que eu bem mais irregular e tal, e tem aquele círculo azul em volta que não sei se dá pra entender o que é. Beleza, por que eu fiz esse desenho dessa forma? Assim, a crosta, que é a camada mais externa, ela é mais maior, ou seja, ela tem maior, como é que eu vou dizer isso? Volume, nas partes aonde não tem oceano, tá? E ela é menor aonde tem oceano. Então a gente divide conceitualmente em crosta oceânica e crosta continental. Então a crosta continental, ela é mais volumosa e ela, como é que eu vou dizer? Ela é continental porque ela é mais volumosa, ou seja, ela tem volume, ela tem altura suficiente para sair da linha média da água dos oceanos. E é justamente por isso, então, que ela aparece como o que a gente chama de superfície. Já a crosta oceânica, ela é menorzinha, então ela não consegue extrapolar essa linha média dos mares, que a gente chama, tá? Que existe um nível médio dos mares,
Então, essa sensação que a gente tem de planeta redondo quando a gente olha do espaço, ela é muito em função dessa linha média dos oceanos. Tu vai ver como se fosse o planeta azul, né? Porque tem esse nível de água base, que é definido em função da gravidade da Terra. E, claro, olhando do espaço, por exemplo, as montanhas, o relevo, é uma coisa bastante insignificante. Mas, em escala de seres humanos, ela é uma coisa importante. Então, quando a gente está aqui na Terra, é significativo. E uma informação que é importante também, mais a gente vai entender por quê, é que a crosta, essa continental que é mais volumosa, ela também é mais leve do que a crosta oceânica, tá? E aí depois a gente vai ver as consequências disso. E aí eu espero, então, que vocês olhando esse desenho, vocês consigam ver, então, que... Então vocês vão ver aqui, ó, que, por exemplo, aqui é como se fosse continente onde a gente vive, aqui é montanha, aqui também, tudo isso que tá saindo pra fora da linha d'água é continente, tá? Então aqui é onde a gente vive, que é o que a gente chama de superfície. Aqui é o oceano e embaixo do oceano também tem crosta, porém ela é mais fina e mais densa, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai ter um conjunto de, como é que eu vou dizer? De elevações da crosta, então isso aqui poderia vir a se configurar oceano se tivesse maior altura e menor volume. Enfim, se isso aqui saísse pra fora da água, seria também superfície. Mas isso só é para mostrar para vocês que existe relevo embaixo d'água, tá? Não é tipo o lisinho embaixo d'água e só para fora da água que é tudo assim, sabe? Então é isso. Então temos núcleo, manto e crosta. E agora, então, só para vocês fixarem um pouco, tipo... Porque o exemplo do ovo, ele já é bom pra gente entender que a crosta é muito mais fina, né? Mas assim, para vocês saberem a diferença entre esse volume que eu tô falando da crosta continental com a crosta oceânica, em média, a crosta continental tem 40 km e a crosta oceânica tem 7 km, tá? Então é assim, mais ou menos. E o que acontece? O raio da Terra, ou seja, da superfície, mais ou menos, até o centro da Terra, tem 6.000 km. Então imaginem, 6.000 km de raio, e aí desses 6.000, 40 é a crosta, quando muito. Então é realmente a camada mais fininha. E assim, quanto que a gente já conseguiu perfurar a Terra? Tipo, tentando chegar no núcleo, por exemplo. Então, o país que mais conseguiu perfurar a Terra foi a Rússia, a gente vai ver um videozinho. E o furo, ou buraco, enfim, sei lá, mais profundo que a gente já fez, tem 12 quilômetros de profundidade. Só que não foi feito na crosta oceânica, que tem ali 7. Então, se fosse na crosta oceânica, a gente teria conseguido chegar no manto. Se a gente conseguisse fazer a perfuração no oceano, que seria toda uma outra questão, né? Porque imagina que, ok, a crosta em si vai ter menos quilômetros, vai ter 7 quilômetros até chegar no manto. Só que aí, em cima da crosta, em vez de tu ter ar, como tu tem na superfície, tu vai ter uma camada de água, tu vai ter uma pressão gigantesca, porque tu vai estar a alguns quilômetros de profundidade. Porque, pensa bem, a crosta tem 7 km, só que daí tu tem uma camada de... eu não sei aqui as profundidades mais médias, assim, dos oceanos. Eu vou botar... Deixa eu fazer um cálculo. 20 km. Então tu tem 7 km de crosta, só que 20 km de oceano em cima, então... Não é uma tarefa fácil também furar no oceano, mesmo que a crosta seja mais fina, em função da pressão que tu vai ter. E não só a pressão, né? Toda a condição do ambiente de tu fazer uma perfuração no oceano. Como a gente faz, por exemplo, para pegar petróleo, né? Então é uma operação bem complexa e vira e mexe nessa questão do petróleo, por exemplo, dá um monte de problema justamente de extravasamento de petróleo, porque é isso, não é uma operação fácil tu fazer um furo na terra embaixo d'água. Sendo que o petróleo, a gente tira tipo, não é lá em alto mar, sabe? Ele é no mar, só que não é nas profundidades mais... Beleza, então vamos ver o videozinho que fala disso aí. Quando criança, quem nunca pensou na possibilidade de cavar um buraco tão profundo a ponto de chegar no Japão?
Apesar de ser tecnicamente impossível um buraco dessa proporção, já que teria que passar pelo centro do planeta. A ideia de túneis subterrâneos capazes de ligar um lugar a outro sempre foi algo que fascinou os seres humanos. A prova disso são as nossas linhas de metrô, trens e até mesmo os elevadores. Mas, voltando um pouco mais para o nosso imaginário, será que é possível alguém cavar um buraco tão profundo assim no planeta Terra? O que seria encontrado durante esse processo? Será que alguém já fez isso alguma vez na história? Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer o Poço Super Profundo de Kola, o buraco mais profundo cavado pelo homem. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Durante a Guerra Fria, as duas superpotências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, se encontravam em uma infindável corrida armamentista em busca de progresso técnico, tecnológico, científico e bélico. Muitos experimentos foram conduzidos a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945, e prosseguiram até 1991, quando se deu a extinção da União Soviética. Foi durante a Guerra Fria que a União Soviética lançou um projeto científico bem fora do comum, o de cavar um super buraco, visando perfurar a crosta terrestre o mais profundamente possível. Esse projeto teve início em 24 de maio de 1970, na Península de Kola, em território russo, e contou com perfurações de vários outros poços, como ramificações de um poço central. O objetivo inicial era chegar no mínimo aos 15 mil metros de profundidade. Durante todo o processo, que durou 20 anos, muitas lendas surgiram. Uma delas foi a de que essa seria uma grande abertura para o inferno. Muitos soviéticos alegavam ouvir o barulho de almas sendo torturadas e de sentir o cheiro de fogo e enxofre que vinham das profundezas do Hades. Porém, mal sabiam essas pessoas que a broca ainda estava a apenas 1/3 do caminho entre a crosta e o manto da Terra. Em 1989, as escavações chegaram a 12.262 metros, tornando-se o mais profundo poço já perfurado. 3 anos mais tarde, a perfuração teve de ser interrompida. A temperatura já chegava a 180 graus Celsius, o dobro do esperado para aquela profundidade, de forma que os equipamentos utilizados já não eram mais eficientes para a tarefa. Com o colapso da União Soviética, os cofres públicos se encontravam vazios para o financiamento desse tipo de projeto, de modo que nenhuma nova tentativa de ampliar o buraco foi feita. Hoje em dia, o local permanece abandonado, mas não deixou de se tornar um destino turístico para os aventureiros, além de um marco para, quem sabe, fortificarmos o nosso imaginário para as possibilidades de uma viagem ao centro da Terra. Que viagem, né? Então, assim, já vimos que a Terra tem essas 3 camadas e que a crosta, que é a que a gente vive, é a mais fina, e a gente não conseguiu perfurar ela até chegar no manto, então a gente nunca chegou nem no manto do planeta Terra, quem dirá no núcleo. Estamos muito longe disso e, na verdade, talvez nem seja bom a gente chegar nesses lugares, porque não sabemos as consequências dessas ações, né? Beleza. E aí, então, o que acontece? Então, entramos no assunto que é aquele que eu falei que vai cair mais questões, que é placas tectônicas, e que tem vários subassuntos dentro de placas tectônicas pra gente ver. Então, primeira coisa, pergunta fundamental elementar, o que são placas tectônicas? Então, pensem aí o que vocês acham que são as placas tectônicas. As placas tectônicas são divisões da crosta terrestre. Então, ó, a crosta, por causa de movimentos do manto, ela se quebra.
Por quê? Porque ela... Ó, gente, olha aqui. O negócio é super fino, né? Ó, aqui. Imagina. É bem fininho. Então, o que acontece? Acontecem movimentos aqui. Por exemplo, tem uma força que tá puxando o manto pra cá, outra força que tá puxando o manto pra cá, que são aqueles movimentos convectivos que a gente viu. Então, essa camadinha mais fina, que no caso aqui é a nossa casca do ovo, mas na realidade é a crosta, ela não tem força ou característica suficiente para se manter no lugar. Então ela fratura, abre. E o que acontece? Obviamente, quando ela abre, não se cria uma fenda até o centro da Terra, né? Seria bizarro. Então o que acontece quando abre essa fenda na crosta? O que acontece é que vem material do núcleo e que vem para a superfície, tá? Que no caso é a superfície debaixo d'água. Depois a gente vai ver por que a superfície debaixo d'água é sempre. Beleza. Então esse material vem, e aí ele vem para a superfície, e aí quando ele vem para a superfície e vira aqui, ele passa a estar fazendo parte da crosta, tá? É bem louco. E aí, enfim, vem vindo mais material. Então aqui a crosta tá abrindo e tá tendo criação de assoalho oceânico. A gente vai ver depois com mais calma todos esses detalhes. Só que necessariamente, se a crosta tá abrindo aqui, ela tem que estar fechando em outro lugar. Porque senão, sei lá, seria uma coisa bizarra o planeta Terra ia aumentar de tamanho, qualquer coisa assim, que não acontece. Então tá. Então a gente já viu que as placas tectônicas são a crosta dividida em fraturas, que a gente chama de placas. Então é mais ou menos como se fosse um quebra-cabeça na casca do ovo, então divisões na casca do ovo. É bem mais complexo do que isso, mas é basicamente como se fosse isso. Então são essas, é a crosta subdividida em pedaços que estão se movendo. Beleza. E aí tem 3 tipos de movimento que as placas tectônicas realizam. Movimento divergente, movimento convergente e movimento transformante. Então a gente vai ver agora cada um desses movimentos e as consequências de cada um deles. Então, primeiro movimento da crosta, movimento divergente. O que acontece? O movimento divergente é assim, tá aqui a crosta, tá? Isso aqui, digamos, é a crosta. Aqui, ó, aqui onde eu tô, começa a ter o movimento do manto que faz a crosta se abrir e as placas tectônicas se afastarem. Então elas estão divergindo, tá indo cada uma para um lado, tá? Assim, porque o manto tá ali embaixo fazendo esse movimento. Aqui tem a figurinha para vocês verem esse movimento que eu tô descrevendo. Então aqui a gente tem o manto fazendo esse movimento de convecção, tá? E aí, neste lado o manto tá fazendo pra cá, neste lado o manto tá fazendo pra cá. O que é importante de saber aqui também? Que essas flechinhas que eu desenhei aqui, elas são puramente didáticas, talvez seja a palavra, mas elas são para mostrar que existe um movimento no manto que tem essa configuração circular, que é a célula convectiva, mas ela não é uma coisa tão fininha assim, tá? Um movimento mais significativo do que uma flechinha, assim. Então tá empurrando pra cá, tá empurrando pra lá. A crosta tá se abrindo e aí tá acontecendo aquilo que eu falei, que o manto está subindo e quando o manto chega aqui na superfície ele esfria e ele vira crosta e se ele continuar abrindo, esse processo vai continuar acontecendo até que esse movimento pare. E quando que o movimento para? Quando some esse movimento do manto que fazia a crosta abrir. E por que o movimento começa ou o movimento para? Não sabemos ainda. Sabemos o que acontece, não sabemos por quê. Por que entendeu? Aqui acontece o movimento e depois o movimento para e ali acontece. Não sabemos ainda. Sabemos o que acontece. Beleza, então isso é uma coisa importante, tá? Não é assim, sempre no mesmo lugar do planeta tem esse movimento acontecendo. Ele começa, ele dura um tempo e depois ele para. E é isso que muda a configuração da superfície, igual a gente vê, sabe? Tipo, Pangeia, estão todos os continentes juntos, depois separa e outra configuração territorial e tal, e muda, e estão mudando de novo. E esse movimento sempre é dinâmico é porque, na verdade, mesmo que fosse sempre no mesmo lugar, daria essas consequências loucas na superfície. Mas enfim, não é sempre no mesmo lugar. Beleza, então consequências do movimento divergente. Criação de
assoalho oceânico e abertura de oceano. Por que é abertura de oceano? Aqui, nesse desenho, é difícil de entender. Então eu vou mostrar para vocês aqui um programinha muito legal que eu acho que talvez consiga explicar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu já tinha fechado. Beleza, então vamos analisar aqui, ó. Então aqui tá o desenho do Brasil, tá? Eles botaram os desenhos dos territórios, as delimitações dos territórios atuais, nesse mapa de configuração da superfície de milhões de anos atrás. Então aqui a gente define quantos milhões de anos atrás a gente quer que... E aí ele aplica a delimitação dos territórios atuais nessa data. Muito bem, então aqui a gente vai ver 220 milhões de anos atrás, quando estávamos no Pangeia. Aconteceu muita coisa antes disso no planeta Terra, tá? Então aqui eles botaram a delimitação do Brasil. Nem todas essas terras que eles, por exemplo, essa parte aqui do Brasil que eu sei, com certeza, aqui não era onde está marcado bem. Mas tá, isso não importa. Esse trabalho é muito legal, tá? E tem coisas que são realmente impossíveis de se retratar. Mas é sensacional, vocês vão entender o que precisam entender. Então assim, aqui tá o Brasil e aqui estão os países que compõem a África, alguns deles, tá? E aí, o que acontece? Vocês estão vendo que 220 milhões... 220 milhões de anos atrás, estava a Pangeia, estava tudo junto. Só que aqui, entre o Brasil e a África, vocês sabem, eu imagino, que existe um limite entre placas tectônicas, que é um limite divergente, que é esse, ó, que as placas eram uma só e estão se afastando. Então aqui, a gente está vendo justamente o cenário onde as placas eram uma só. Então aqui não tinha ainda movimento convectivo no manto nesta região que estivesse abrindo essa crosta. Portanto, essa placa aqui era uma coisa só. Não era um limite de placa ainda. Quando começa o movimento divergente, ou movimento convectivo no manto, e portanto forma-se então um limite de placa divergente, vocês vão ver que as placas começam a abrir e o oceano que tem aqui no sul, ele vai... O que vai acontecer? Ó? Se a placa está abrindo, vai se formar o quê? Uma região super baixa. A gente já viu que a água sempre corre para as regiões baixas. Então é óbvio que o oceano vai começar, num primeiro momento, a água dos oceanos que já existem vão começar a entrar nessa nova abertura que está acontecendo no planeta Terra. E depois, como é hoje, por exemplo, vai ser justamente a formação de um oceano a partir dessa abertura. Então assim, 220 milhões de anos estava junto. Depois, ó, 150 milhões de anos. Vocês estão vendo que aqui começou a abrir, ó, e a água começou a entrar. Então a América começou a separar da África e a água começou a entrar aqui nessa fenda que se abria, tá? Então aqui o que está acontecendo? De consequência, está acontecendo formação de assoalho oceânico. Por que está acontecendo? Porque está abrindo o oceano, vocês estão vendo, né? Então os continentes estão separando e aqui está formando o assoalho. Assoalho é chão, tá? É tipo a parte de baixo. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma consequência que eu tinha. Isso. Então é isso. Criação de assoalho oceânico e abertura de oceano. Beleza. 150 milhões de anos atrás. Vamos ver agora... Eu anotei aqui. Ui, não. Ó. Então aqui vocês estão vendo que continua abrindo os dois continentes e continua formando assoalho oceânico. Por quê? Porque a crosta tá indo pra cá e pra cá, né, tá abrindo. E o magma, né, que é o manto, tá chegando à superfície, tá solidificando. E aí, digamos, a nova crosta que foi composta pelo manto que subiu, abriu de novo. Então, veio mais. Abriu de novo, veio mais. Então, o que tava aqui no primeiro momento, depois daqui, depois daqui, depois daqui, depois daqui. Aí vem mais. Aí criou, aí afastou. Aí veio mais, afastou. Veio mais, afastou. Então, vai abrindo e oceano aqui no meio. Agora, então, vamos ver 105 milhões. Então, aqui já está começando a ter o oceano mais bem definido. Deixa eu ver se tinha mais alguma data que eu vou... E o presente. Não é 20 milhões. Sei também. Mas, enfim, o que é importante da gente ver aqui? Que o processo continua acontecendo. Então, continua tendo aquela célula convectiva do manto naquele lugar. E, portanto, o Brasil e a África continuam se afastando. E aqui no meio continua
havendo formação de assoalho oceânico. E aqui uma informação importante. Existe um nome que a gente deu para essa feição deste assoalho oceânico que está se criando aqui entre a África e a América. E o nome que a gente deu para essa característica parece uma espinha, tá? Em função de como o magma vem e ele solidifica, fica aquela coisa assim. Enfim, se a gente olha imagens de... aquelas que pegam... Aquelas que a gente usa para ver como é que é o relevo do mar, o relevo do mar, né? Abaixo d'água, no caso, que a gente não consegue ver a olho nu. Então a gente consegue ver como se fosse esse desenho assim de uma espinha, então se chama dorsal mesoatlântica. Então meso de Atlântica é no meio do Atlântico e dorsal é como se fosse uma espinha dorsal, né? Beleza, então esse movimento continua acontecendo aqui. E pensando aqui a nível de América do Sul, ó, essa placa que tá vindo pra cá, ela tá abrindo aqui e fechando aqui, que é o próximo movimento que a gente vai ver, que é o movimento convergente. Então as consequências são outras bem diferentes, beleza? E é isso aí, num primeiro momento. Então agora, segundo movimento das placas tectônicas e suas consequências é movimento divergente. Opa, divergente já foi, convergente. Então o divergente era assim, ó, divergindo, indo para cada lado, e o convergente é assim, ó. Elas indo uma de encontro para outra, ó, convergindo. Só que aí o que acontece? Depois que se encontra, não para só porque se encontrou, tipo, nos encontramos, daí encaixou e beleza. O que vai acontecer? Na maioria dos casos, uma placa vai começar a ir por cima da outra, e a outra placa vai começar a descer lá pro manto, e essa placa aqui vai enrugando, e vai ficando alta e vai formando montanha, enquanto essa tá indo lá pro manto, e aqui vai formando montanha. Alguma coisa mais ou menos assim. Então aqui tem um desenho esquemático, aqui ó. Então vocês vão ver que tem uma crosta, tem outra crosta. E aí, vamos lá. Primeira coisa importante. A crosta que está descendo em direção ao manto, porque por algum motivo ela é mais pesada e ela é mais fina do que a outra. Geralmente esses são os motivos que fazem a crosta em direção ao manto e não ser essa daqui da direita, por exemplo, e não essa daqui da esquerda. E este movimento da crosta descendo embaixo da outra se chama subducção. Até devia ter escrito, vou escrever aqui. Subducção. É esse movimento de subduzir, é tipo ir para baixo. Então, uma crosta faz esse movimento de subducção e a outra crosta faz o movimento de dobrar, de enrugar. E a gente chama a consequência desse movimento da crosta que não é a que subduz, é a que fica em cima. A consequência disso são os dobramentos modernos. Porque, tá, vamos pensar em dobramento. A consequência é os dobramentos, tá? Não são modernos, é a consequência dos dobramentos. Depois eu vou explicar porque eu falei modernos. E esse dobramento que acontece quando a gente tem duas crostas convergindo uma em direção à outra é o que forma montanhas. Que legal, né? Então as montanhas, todas as montanhas que existem no planeta Terra hoje foram formadas por movimentos de convergência de placa tectônica, tá? Todas elas, todas as montanhas. Beleza. Então, outra coisa. Então, assim, consequência do limite de placa convergente, subducção, dobramentos modernos, e aqui também é onde normalmente aparecem os vulcões. Então tem duas coisas que formam vulcão. Esse movimento convergente de placas tectônicas e hotspots, que não são os da biodiversidade, é outra coisa, que são... como é que eu vou dizer? Sabe essas células convectivas que aparecem no manto, que se formam, essas células de calor que movimentam o manto, assim, igual a gente tá vendo, e isso faz movimentar as placas, e não precisa ser só para esse lado, pode ser assim, enfim. Da mesma forma que aparecem essas expressões de calor no manto, também aparece um outro tipo, que é esse chamado hotspot,
Só que o hotspot, ele é mais como se fosse só um movimento ascendente. Ele não faz esse movimento de mexer com as placas tectônicas. Ele consegue só ser uma fonte de calor tão forte que chega a romper a crosta, tá? Então rompe a crosta e tem ali o vulcão. Então essa é uma forma, mas normalmente os vulcões estão associados mais frequentemente ao movimento de convergência de placas tectônicas. E então a placa que dobrou, tá? Essa consequência de ter o dobramento da rocha em função do movimento do manto faz com que se crie um caminho, que nem tem aqui na figura, ó. Se cria um caminho para o manto com... Ai, deixa eu mudar meu ponteiro aqui. Ó, para essa rocha líquida, digamos assim, porque o manto, ele é formado de rocha, como a crosta, todo o planeta Terra é formado de rocha, predominantemente, tá? Por exemplo, o núcleo tem ferro. Mas, enfim, a gente vai pensar como rocha, tá? Então, o manto também é uma rocha, assim como a crosta. A questão é que o manto, algumas partes dele, que são essas partes que muitas vezes têm esse movimento de células convectivas, eles têm um comportamento... Imagina lava, sabe? Tipo, é rocha derretida. Tipo, rocha muito quente e aí ela tem que a gente até imagina como se fosse pastoso, entendeu? Não é pastoso, é rocha, mas ela tá tão quente que ela muda um pouco esse estado físico dela. Então o manto consegue, então, vir aqui na crosta e sair lá na superfície, por exemplo, na forma de vulcão, e às vezes ele não sai, tá? Às vezes ele só atinge aqui algumas coisas dentro da crosta e não chega a sair para a superfície. Quando ele sai para a superfície, a gente chama de vulcão. Porém, então percebam que frequentemente, muito frequentemente, os vulcões vão estar associados aos mesmos lugares onde a gente tem montanha. Porque o fenômeno que gera o vulcão, na grande maioria das vezes, é o mesmo fenômeno que gera montanha, ou dobramentos. Tá, e por que eu me confundi com modernos naquela hora? Porque assim, este movimento de convergência sempre vai gerar dobramento. Só que o que acontece? Quando já faz muito tempo que isso aconteceu, muito tempo falando em termos de planeta Terra, ou seja, algumas centenas de milhões de anos atrás, e aí aconteceu, formou a montanha, mas já não existe mais aquela célula convectiva do manto, já às vezes o negócio não tá nem mais no mesmo lugar, já mudou, porque já abriu em outro lugar, já fechou em outro. Então o que era a montanha há centenas de milhões de anos atrás, hoje pra gente pode ser, por exemplo, um planalto. O que é um planalto? É uma forma de relevo que ela tem maior altitude do que uma planície ou uma depressão, por exemplo, mas ela não chega a ter tanta altitude quanto as montanhas. Por quê? Porque já foi gerada há muito mais tempo, então já teve tempo de ter desgaste em função de intemperismo, erosão, transporte e deposição, que são os fenômenos que moldam o relevo do planeta Terra. Então, muitos dos nossos planaltos foram montanhas no passado, só que desde que o ser humano está aqui, eles já não são mais montanha há muito tempo. Então, tudo que a gente considera montanha hoje são dobramentos que aconteceram relativamente recentemente no planeta Terra. E quando é relativamente recentemente, eu quero dizer com algumas dezenas de milhões de anos, e não centenas, por exemplo, ou milhares de milhões de anos. Beleza. Então é isso, tá? Então, assim, a consequência do movimento divergente é dobramento, só que as montanhas que a gente tem hoje, a gente chama de dobramentos modernos, porque elas foram criadas recentemente na história do planeta. São dobramentos que aconteceram há pouco tempo, ou os últimos dobramentos que aconteceram na história do planeta. Beleza. Então, acho que é isso de consequência por enquanto, mas ainda tem mais na convergência, que a convergência é o mais complexo de todos. Outro ponto importante. Existe uma consequência de movimento de placas tectônicas que acontece em todas elas, em todos os movimentos. Acontece essa consequência. Pensa aí qual é. Pode falar no chat se quiser. Vou dar 5 segundos. Terremoto. Então, assim, o que é terremoto? Terremoto, gente, é a propagação... Ai, voltou o bicho andar, amor. Não tá demais? Te assassino. A propagação da força, como é que eu vou dizer assim, da liberação de tensão, ou não liberação, ou da geração de tensão
quando a gente tem movimento de placas tectônicas. Então pensem, primeiro movimento, a placa tá abrindo. A placa tá abrindo, galera. Vocês viram, né, que tu tinha um continente fechado e aí tu abriu a América e a África, por exemplo. Tu acha que isso é de boas, assim, é tranquilo, suave, separou. Claro que não, isso é tipo atrito e tal, vai, movimenta as coisas, reajeita. Então, terremoto. Porém, o movimento divergente, não, movimento convergente, falei errado, de novo. Movimento convergente é o que vai dar os maiores terremotos, porque tu imagina, se tu já vai ter terremoto quando tá separando, ou quando tá uma em direção à outra, tu imagina quando tá uma placa contra a outra, e se uma descendo e a outra, daí são os piores terremotos, tá? Mas terremotos acontecem sempre como consequência do movimento das placas, mas os terremotos acontecem os mais fortes nos lugares, ou não necessariamente no lugar que tá separando, mas... Ai, meu Deus. Não me lembro mais o que eu tava falando, mas enfim. Quê? Não me lembro mais onde que eu parei. Então. Aconteceu um negócio que me distraí, mas eu acho que eu tava falando que acontece em todos os movimentos, mas no movimento convergente são os piores. Tá, lembrei. Que não é necessariamente no lugar, tá? Mas é por causa do movimento. Vai ser perto do lugar aonde tá tendo a convergência, mas não necessariamente vai ser... Até porque não é um lugar específico, né? É uma área. Beleza. Então aqui uma figura para vocês verem esses dobramentos modernos que eu falei que são as montanhas que a gente tem hoje em dia, que são decorrentes do dobramento da crosta mesmo, né? Desse movimento dela se empilhar, se dobrar, enfim. Então aqui talvez vocês consigam olhar a montanha e pensar que foi isso que aconteceu. Por isso que é um relevo tão enrugado. E tão grande, né? Porque tu imagina uma crosta batendo com a outra e subindo, uma coisa muito louca. Beleza, só que no caso do movimento Ai meu Deus, por que será que eu tô errando todas vezes? Convergente, ele tem uma particularidade, que é o seguinte: quando a convergência se dá entre uma placa tectônica de continente e uma placa tectônica de oceano, e elas convergem, a de oceano ela sempre vai ir para baixo, tá? Do que a de continente, porque ela é mais densa e mais fina, então ela vem para baixo. A de continente é a que vai se dobrar. E aqui, ó, vejam na figura. Aqui se forma o que a gente chama de fossa oceânica. Então a fossa oceânica, ela não é uma coisa que acontece assim, aleatoriamente no mar. Ela acontece justamente nesse movimento de subducção da placa oceânica, seja embaixo de uma placa continental, ou de outra placa oceânica. Então também, se por exemplo, se junta duas placas oceânicas e uma delas vai para baixo, também ali a gente vai ter a criação de fossa, tá? Então, sempre que um dos lados é crosta oceânica, tem a criação de fossa oceânica no lugar aonde a placa tectônica ou a crosta, enfim, tá subduzindo, tá indo pro manto. É ali que se cria a fossa, e as fossas são as regiões mais profundas do planeta Terra e dos mares, obviamente. Então a gente vai ter, assim, nas feições, né, do oceano em geral, a parte mais baixa a gente chama de planície abissal. Porém, quando tem a formação de fossa, então também tem essa feição ainda mais profunda do que a planície abissal. Beleza. Última coisa então, a gente já viu quando junta oceânica com oceânica, forma montanha, forma fossa, enfim. Só que não necessariamente as montanhas precisa, quando é oceânica com oceânica, eu não sei se sempre gera uma montanha tão grande que chega a sair do oceano. Aí uma coisa que me bateu agora dúvida, não sei. Também não é relevante para vocês ficarem preocupados com isso. Mas enfim, o fato é que sempre gera montanha. Quando é continental com oceânica, gera montanha, gera fossa. E quando é continental com continental, claro, aí não gera fossa, né? E aí, o exemplo que a gente tem de montanha mais alta do mundo, de cordilheira mais alta do mundo, é justamente do encontro de duas placas continentais. Então, quando é duas placas continentais, uma vai ter esse movimento de ir para baixo, só que
como elas são duas placas com maior volume, acaba dando este resultado de montanhas ainda maiores, tá? Que no caso é lá na Índia, tá? Lá na região do Himalaia. Então, agora, o terceiro e último movimento das placas tectônicas, que é o movimento transformante. E esse aqui, não sei, talvez seja... Ele é o mais simples. Tomara que dê pra entender, porque ele é bem simples, assim. E não é tão cobrado, tão perguntado, talvez por ser mais simples. Então, o que acontece? A gente já viu quando as placas estão se afastando, quando as placas estão indo uma em direção à outra, e o transformante é quando o sentido do movimento não é esse aqui, digamos assim, horizontal, é assim, entendeu? É tipo uma indo para um lado, elas se roçando assim. Não, tá, não é assim, né? É tipo uma indo para um lado e a outra indo para o outro, assim, se afastando, tá? Então, aqui, o que tá acontecendo aqui, por exemplo? Tem o movimento convectivo aqui e o outro convectivo aqui. Então, em vez de ser assim, é assim, entendeu? Tá, vocês entenderam, né? Tipo, um tá pra cá, outro tá pra cá, e aí gera essa consequência aqui. Então, aqui fiz esse desenho, não sei se dá pra entender. Ó, botei ali porque nesse desenho não dá pra... eu não consigo fazer essa dimensão assim de 3D, né? Olha que da hora. Então o desenho é uma crosta chegando pra vocês e outra crosta saindo, assim. Então, assim. Tá? E qual que é a consequência disso? O terremoto, que a gente já viu. E além do terremoto, o que tem... esse aqui é o mais engraçado. O que tem em cima na superfície, aí vai mudar de lugar, né? Tipo, sei lá, tem um negócio... Esse bichinho aqui, por exemplo, tem aqui. Vamos supor que ele não é um bichinho, ele é uma coisa fixa. E aí a placa vai se movimentar, ó. Aí mudou de lugar. Muito bom. Essa é a consequência do terremoto. E o exemplo mais... possível, bem conhecido, é a falha de San Andreas, de Santo André, lá na Califórnia. Então, observem aqui a imagem. Oba! Que... ó, aqui tá o limite da placa, tá? Essa linhazinha eles desenharam. Então, a placa tá indo essa pra esse lado e essa pra esse lado. Então, acaba que... enfim, lá no futuro vai estar em outro lugar, vai ser em determinado lugar. Claro que isso tudo demora bastante tempo, a gente não sabe se a gente ainda vai estar aqui pra ver ou não, tá? Considera-se que o tempo médio de deslocamento das placas seja de 2 cm por ano. E... então é isso, é bem devagarinho. Tá. Aí, eu não sei se você tem curiosidade de ver como é que fica isso aqui no mundo real, mas tem essa reportagem aqui que mostra. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu pulei aqui, acho que é isso. Isso aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas não é nada muito emocionante, porque não dá pra ver nada, sabe? Ó, fica assim. Então, aqui ou aqui, enfim, aqui provavelmente seja uma falha, mas é isso. Não é algo que tem uma velocidade suficiente pra ser algo que chame tanta atenção, né? Eventualmente acontece, por exemplo, acho que lá na África tem uma falha transformante que tava a estrada passando assim, entendeu? E o negócio fez assim, aí dá pra ver, né? Porque tu vê um pedaço aqui, o outro pedaço aqui. Mas aqui no caso dos Estados Unidos não é muito significativo. Então agora vamos fazer questões relacionadas a isso que a gente viu. Eu acho que eu trouxe 4 questões, se não me engano. Vamos lá. Uhul! Mão na massa! Que diversão! Façam assim, ó. Pensem aí. Bom, não sei se precisa anotar as respostas que vocês acham. Eu não sei se eu vou conseguir estar aqui pra fazer enquete. Eu nunca sei o que vai acontecer na minha vida no momento que vocês estarão na aula. Porém, novamente, se eu estiver por aqui, eu faço enquete. Se não, vocês escrevam aí no chat. Eu aviso na hora, tá? Então, primeira questão. Vou colocar aqui também. Assinale com EV ou F, é verdadeiro ou falso, as afirmações abaixo referentes à dinâmica das placas litosféricas. Então aqui, ponto importante. Placas tectônicas também podem ser chamadas de placas litosféricas, que é a mesma coisa, são sinônimos. E o que pode ajudar a lembrar isso é saber que lito é pedra, né? Então, placas de pedra só pode ser a crosta, né? As placas da crosta, que é placas tectônicas. E é isso aí.
Então, primeira afirmativa. A primeira teoria a defender que a crosta terrestre é uma camada composta de fragmentos móveis e não uma camada rígida inteiriça de rochas ficou conhecida como teoria do ciclo geográfico. A professora falou isso na aula? Não falou. Só que vão no chutômetro e depois eu explico. Depois, então, a sentença 2. O afastamento ou a colisão entre placas litosféricas é um movimento muito lento que ocorre a uma velocidade média de 2 a 3 centímetros por ano. Terceira frase. O deslocamento das placas litosféricas é decorrente de forças endógenas do planeta geradas pelas correntes de convecção no interior do manto terrestre. E última afirmação. O movimento entre duas placas em sentido contrário provoca grandes dobramentos em suas bordas de contato devido ao fenômeno de subducção. Então, vou dar aí para vocês 1 minuto para vocês pensarem e aí a gente corrige. Muito bem, vamos corrigir. Então, a alternativa certa é a letra B. Então, vamos lá. Primeira assertiva é falsa, por quê? Porque a primeira teoria defender que a crosta terrestre é uma camada composta de fragmentos móveis e não uma camada rígida inteiriça de rochas, ficou conhecida como teoria da deriva continental. Então, assim, antes da teoria da deriva continental, o que se imaginava é que, né, o planeta, ele sempre tinha tido essa mesma carinha que ele tem hoje em relação à superfície, né? Sempre a superfície estava onde ela está hoje, os oceanos estavam onde eles estavam hoje. E aí, enfim, se começou a achar um monte de coisas que pareciam indicar que as coisas não tinham sido sempre assim, né? Do tipo, por exemplo, na questão da América e da África, porque Darwin foi uma das pessoas que viu algumas dessas evidências, né? Então, o fato, por exemplo, de na América e na África tem espécies muito parecidas, sendo que tem um oceano no meio deles. E por que tem espécies parecidas, né? Hoje a gente sabe que é porque existia uma espécie que circulava livremente lá, quando abriu, elas se desenvolveram diferente, porém elas têm um ancestral comum, então elas têm algumas similaridades. E uma série de outras evidências, que eu não me lembro com detalhe agora, mas enfim. O nome da teoria era a teoria da deriva continental, e ela não sabia todas essas coisas que a gente sabe hoje, dos movimentos convectivos do manto, todas essas coisas, como que as placas se locomoviam, para onde elas iam, enfim, todas essas coisas, para onde elas tinham ido. Mas já foi um avanço em relação ao que se tinha antes, que era achar que o planeta tinha sido sempre assim e pronto, e era isso. Então, o nome da teoria é teoria da deriva continental. A primeira teoria antes da teoria da tectônica de placas, tá? E a teoria da tectônica de placas, então, ela substituiu a teoria da deriva continental na academia, né? Na ciência. Então, ela passou a ser o que a gente sabe hoje de mais avançado em relação a esses processos. Beleza. Então, a segunda, que é verdadeira, diz que o afastamento ou a colisão entre placas litosféricas é um movimento muito lento, que ocorre a uma velocidade de 2 a 3 cm por ano, a gente já viu que é na aula, tá certo? A outra que tá certa é que o deslocamento das placas litosféricas é decorrente de forças endógenas do planeta. Então, forças endógenas são forças internas, forças de dentro. Endo é dentro e exo é fora, tá? Então, forças endógenas são forças de dentro do planeta, geradas por correntes de convecção no interior do manto terrestre. Já vimos que sim, né? Eu vou até marcar aqui as correntes de convecção, porque eu não tinha escrito pra vocês, né? Pra vocês verem, ó. Gravarem na cabecinha de vocês o que gera a movimentação das placas tectônicas. As correntes de convecção.
E a última que está errada diz que o movimento entre duas placas em sentido contrário provoca grandes dobramentos. Então a gente já viu que não. Eu não sei se o sentido contrário seria assim ou assim, mas de qualquer forma não é, porque o que gera dobramento é no mesmo sentido. Ah, ou será? Não, isso aqui é considerado sentido contrário, né? Tá, então vamos considerar que essa parte tá certa. Sentido contrário gera dobramento, beleza. Isso a bordas de contatos. Ah, não, mas daí ela fica certa. O movimento entre duas placas em sentido contrário provoca grandes dobramentos em suas bordas de contato devido ao fenômeno de subdução. Tá, então o que tá errado aqui... Ah, essa questão parece meio confusa agora que eu pensei, né? Porque, tipo, ela tá dizendo, eu acho, que é assim, sentido contrário, só que... Isso aqui também é sentido contrário, né? Então, isso tornaria a afirmativa certa. Tá. Então, aqui o erro estaria em sentido contrário. Que a gente pode pensar assim, então. Enfim, eu acho que isso aqui pode ser bem questionável. Mas o fato é que o movimento convergente é o que tem essas consequências. E da forma que a questão foi escrita, na verdade, não ficou muito claro de qual movimento que ela tá falando, né? As placas de sentido contrário. Então aqui, mal, Urx, mandou mal nessa daqui. Beleza. Próxima questão. A figura abaixo representa processos associados à tectônica de placas. Depois olhem a figurinha ali, o que está acontecendo. E a pergunta é, indique os processos destacados pelas letras A, B e C, respectivamente. Então, assim, ó, vocês olhem, isso aqui é uma coisa que a prova vai exigir de vocês. Vocês olhem o desenho. Vocês identificam onde é que está a letra A. Lá. Então, a letra A vai corresponder à primeira palavra que está ali nas alternativas. Onde é que está a letra B? Ali. Então, a segunda palavra. E letra C, onde é que está no desenho? Ali. Então, a terceira palavra, tá? Então, leiam aí a questão, vou dar um minuto para vocês também. E depois a gente corrige. Tá, vamos corrigir. Então, a alternativa certa, a alternativa letra A. E aí, o que eu me dei conta olhando agora, que também não falei de orogenia pra vocês, né? Não falei essa palavra. Eu falei de orogenia, mas eu não falei a palavra orogenia. Beleza. Então, olhem ali onde é que tá a letra A e qual o processo que tá acontecendo ali. O processo que tá acontecendo ali é formação de dobramentos modernos, né? É tipo... E orogênese é o processo que origina montanhas, tá? Então, o processo que gera montanhas ou o processo que gera dobramentos, o nome do processo é orogenia ou orogênese. Então, por isso que o A é orogênese, embora esse desenho tenha ficado meio estranho, né? Eu achei que ele meio que parece uma explosão assim, mas não é uma montanha que eles meio que desenharam ali, meio bizarro. Então, letra A representa orogenia. Letra B, o que está representando? A placa que está indo embaixo lá, está indo de volta para o manto, que é a subducção. Esse aqui eu escrevi para vocês na nossa aula. E a letra C, então vejam ali onde é que ela está naquela flechinha que está mostrando o movimento convectivo que o manto está fazendo. Então é movimentos convectivos, tá? Mais uma questãozinha. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. A formação de arcos de ilhas oceânicas está associada a alguma coisa? Essa aqui eu não falei diretamente, mas dá para deduzir. Pensem aí com amor. Assim como a formação de fossas submarinas está relacionada a outra coisa. E esse aqui eu falei diretamente. Então vamos aí de novo, 1 minuto para vocês pensarem.
Muito bem, vamos corrigir. Letra certa é a letra D. Então, a formação de arcos de ilhas oceânicas está relacionado à colisão de placas tectônicas oceânicas. E por que eu disse que dava para deduzir? Porque a gente tem 3 opções de movimentos, né? O movimento de divergência... vocês poderiam pensar esse... Não, acho que vocês não poderiam pensar esse. Vamos lá. Movimento de divergência, a gente viu que as consequências deles são criação de assoalho oceânico e abertura de oceano, tá? Por que eu disse que vocês poderiam pensar nesse? Por causa dos hotspots, tá? O hotspot, ele pode criar ilha oceânica, como é o caso do Havaí, por exemplo. Mas sempre, assim, quando for o caso aqui, por exemplo, que você tem que escolher, como é que eu vou dizer? O mais provável é que os terrenos mais altos que conseguem sair para fora do oceano, eles são gerados por um movimento de convergência que faz esse dobramento, tá? Então, o que acontece? Colisão de placas tectônicas oceânicas gera aquelas montanhas que, às vezes, não têm altura suficiente para sair do mar, às vezes tem, e aí vão formar, então, ilhas. Mas também existe o caso dos hotspots formando ilhas, só que no caso não existia essa opção aqui. Até onde me consta, o movimento de divergência não gera arco de ilha, tá? Ele gera só criação de assoalho oceânico, ele não gera nada que tenha, saia tão pra fora assim. Posso estar não sabendo de alguma coisa, mas até onde eu sei, não. E o transformante também, o transformante não teria como o mesmo. Ele não tem essa característica de gerar nem minimamente assim, nova área no planeta Terra. Muito bem, e depois, então, assim como a formação de fossa submarina está relacionada à colisão de placas tectônicas, aquele foi mais genérico, né, porque para ter fossa submarina, alguma das placas tectônicas precisa ser oceânica, mas dá para chamar também de placas tectônicas em geral, porque o outro também poderia ser colisão de placas tectônicas no geral. Embora só quando é oceânico que vai formar arco de ilha, falar de uma forma geral sempre vai abranger os casos mais específicos.